O Fluminense jogou de igual para igual, não teve Isso aí. time recuado. O Renato Gaúcho tirou volante, botou atacante, entupiu, fez tudo que podia, que estava ao alcance dele e do Fluminense. Mas a realidade é que o Chelsea dominou as ações, foi muito superior ao Fluminense. Antes até do primeiro cooling break ali do primeiro tempo, o Fluminense não conseguia sair com uma jogada, teve aquela jogada em cima da linha depois do cooling break, mas até aquele momento o Fluminense só corria para marcar e não conseguia oferecer nenhum tipo de risco ao Chelsea, que dominava as ações e sobrava, inclusive no setor ofensivo. Inclusive o Renato alertou sobre isso, falando que eles tinham um ataque poderosíssimo, e isso se confirmou hoje justamente com uma cria de Xerém, o João A Pedro. lei do ex, meu Deus. Pois é, a lei do ex cantou 2 vezes hoje a favor do Chelsea contra o Fluminense. Mas é aquele negócio, né? O Fluminense forma jogadores de muita competência. A base de Xerém é maravilhosa. A gente pode ver isso aí. Marlon Freitas é cria de Xerém. O Eduardo é cria de Xerém, que estava agora há pouco tempo no Botafogo, hoje está no Cruzeiro. O Luiz Henrique, que está lá na Rússia agora, que fez o que fez com o Botafogo, é cria de Xerém. O Matheus Martins, que está no Botafogo agora, é cria de Xerém. Então, assim. Pedro, que não teve oportunidades, praticamente não Pedro, teve é oportunidades, cria de verdade. Xerém, é bom lembrar. É verdade. Infelizmente, Olha quantos não teve jogadores de oportunidade. qualidade o Fluminense está jogando no mercado. Gerson. O Gerson, exatamente. É verdade, o Gerson. Tinha esquecido do Gerson. É mesmo. Olha quantos nomes nós citamos aqui que cria base de Xerém e que estão aí aparecendo para o futebol no mundo. Outros já apareceram, a gente citou de várias gerações aí de Xerém, o próprio Marcelo também, que já está aposentado, mas vários jogadores, base da cria de Xerém, aliás, crias da base de Xerém. Enfim, Fluminense, infelizmente, é obrigado a se desfazer desses jogadores para poder fazer caixa, né? E você imagina um Fluminense segurando um Gerson, segurando um Luiz Henrique, segurando um Matheus Martins, segurando um Pedro. Você imagina como é que o Fluminense chegaria numa Copa do Mundo dessas, né? Segurando todos esses jogadores aí formados na base. Fora o Martinelli, que ó, já vai meter o pé também, né? Porque fez uma excelente Copa do Mundo. Aliás, eu cito 3 aí que vão embora do Fluminense de cara, vão sofrer algum assédio em algum momento. Eu falo do Martinelli, eu falo do Hércules e falo também do. John Arias. Do John Arias, isso. John Arias. Do John Arias. Esses 3 aí, pode esquecer o torcedor do Fluminense que esses 3 aí, em algum momento da próxima janela agora de transferência, que é a janela regular mesmo, esses 3 aí vão sofrer um assédio fortíssimo da Europa para irem embora. O John Arias, com certeza, se tiver uma proposta de clube europeu, e principalmente da Premier League, mesmo que não seja os da primeira prateleira, o John Arias tem cláusula ali no contrato dele sobre isso, tá? Que se ele Que jogador, hein? proposta. E aí, meu amigo, na minha opinião, o John Arias saindo do Fluminense, ele que ficou bem emocionado com a perda, né? Ele deu entrevista aqui para a Bárbara Coelho na Cazé TV, aos prantos, inclusive, por ter sido derrotado em campo, mas é um time que, com a possível saída do John Arias, o Fluminense perde aí seus 70%, 75% de capacidade ofensiva. Perde muito o Fluminense, na minha opinião. É verdade, é verdade. O Fluminense tem limitação no seu elenco, mas tem jogadores de alto nível, mas perdendo essas peças vai ser difícil repor, mesmo que venha, né, uma quantidade de dinheiro, mas não consegue no mercado repor. São jogadores que serão caros. Se o Fluminense quiser colocar do mesmo nível, vai ter que, infelizmente, ter promessas aí para o elenco, para o restante da temporada. Tá? E falar também do Fábio, né? O Fábio que está aí prestes a se tornar o maior goleiro, um jogador, né? Já assumiu o patamar de goleiro. Vai ser um jogador com maior partidas no esporte, futebol masculino profissional do mundo. A pessoa a ter mais partidas aí, ele está
próximo a entrar no Guinness Book. Fábio, que é mais velho do que eu, gente. É isso aí. Pois é, meu amigo, pois é. Enfim, assim, foi uma partida que o Fluminense jogou no limite, teve os desfalques ali de suspensão, que eram normais ali de se ter, né? Que infelizmente o Fluminense perdeu muito, principalmente com a capacidade do Martinelli ali de reforçar o meio-campo do Fluminense, mas foi um jogo que o Fluminense jogou no limite da capacidade técnica do elenco, tá? É E interessante, Diego, se a gente não tivesse a Copa do Mundo, tivesse os moldes que agora até tem um jogo a mais, né? O Mundial de Clubes da FIFA, o Fluminense certamente teria 2 chances aí de ser campeão. Para mim, ele venceria o Borussia, né? Fazendo um Mundial de Clubes com o Borussia, e fazendo um Mundial de Clubes com o vice-campeão europeu, o Inter de Milão, também seria campeão mundial. Então, aí contra o Inter, o Fluminense ganhou. Contra o Borussia, ganhou moralmente, né? Que foi muito superior, né? Foi dominante. E o Fluminense, infelizmente, uma sequência de jogos, você falou bem, o Fluminense jogou no seu limite. Então, uma sequência de jogos para um time que tem limitação de elenco é muito difícil. E sentiu hoje, com o Chelsea aí, supremacia física. Em números não tem essa supremacia, não foi um massacre, né? O 2-0 não revelou isso no placar e nem tampouco nas estatísticas aqui. Chutes a gol foram 12 do Fluminense contra 17, tá? No gol, 3-5 para o Chelsea. Posse de bola, 46-54. Passes, o Fluminense 430, o Chelsea 503. Precisão de passe, 87% Fluminense, 90% do Chelsea. Faltas 11-11, então podemos ver que foi muito parelho o jogo, mas o Fluminense, nas poucas chances que teve, não conseguiu botar a bola para dentro. E tá aí o resultado, com o ex de Xerém fazendo aí o resultado para o time que não comemorou, né? O jogador foi bem incisivo a não comemorar, a ter aí a memória da torcida tricolor, que foi maioria no estádio. Isso sim, a torcida ganhou do rival, né? Foi maioria contra os Blues, Diego Forte. Pois é, meu amigo Flávio. O Fluminense, como eu falei, jogou na capacidade máxima técnica dele. Não foi o suficiente para superar o Chelsea, isso se refletiu, obviamente, no placar do jogo. E aí, como eu falei, você imagina como seria um Fluminense estruturado financeiramente, segurando jogadores só que a gente comentou aqui, nomes só da base do Fluminense, como o Fluminense não chegaria forte numa Copa do Mundo como essa, né? Então, infelizmente, é o que nós vivemos, né? Nós não temos um futebol bem estruturado, nós não temos uma liga tão forte assim como gostaríamos, apesar da alta competitividade que existe aqui no futebol brasileiro, né, no futebol sul-americano. Nós não temos uma liga que europeu para assistir. Talvez agora com o aparecimento aí dos clubes do Brasil, né, como o Palmeiras, o Botafogo, o Flamengo, o Fluminense, talvez eles se atentem um pouco mais, mas não o suficiente para reforçar a marca de um campeonato brasileiro como esse. Mas foi uma campanha digna do Fluminense, muito honesta, eliminou times assim de alta capacidade, né? O atual, como o Flávio mencionou, o atual vice-campeão europeu, a Inter de Milão, que na minha opinião deu sorte naquele jogo contra o Barcelona na semifinal da Champions, tá? Porque se é o Barcelona aqui na Copa do Mundo, o buraco ia ser mais embaixo, bem mais lá embaixo, Verdade, entendeu? verdade. Porque tem times e times, tá? A Inter ali contra o Barcelona ganhou no puro suco de raça, né? Não foi na técnica, qualidade, tudo tinha o Barcelona. Agora, Escola italiana. no estilo italiano, foi no puro suco da raça. Agora, contra o Fluminense mostrou uma superioridade que ninguém imaginava que o Fluminense teria. Inclusive, antes da Copa do Mundo, ninguém dava o Fluminense como uma das equipes que poderiam alcançar algum resultado expressivo nessa Copa do Mundo, né? De todos os brasileiros, né? Eu vi as pessoas apostando muito
Palmeiras, no Flamengo, né? Aproveitando essa boa fase do Flamengo com o Isso. O Botafogo, por estar no grupo da morte, ninguém pensava que o Botafogo pudesse classificar. Seria um milagre. E ganhando do PSG o Atlético ainda. de Madrid ou e isso, ainda ganhou o PSG. Então, Botafogo e Fluminense, pela grande imprensa, estavam descartados para seguirem na competição. Não, o Fluminense poderia seguir sim, mas no máximo chegaria às oitavas de final, dado ao grupo que era inferior, né? Comparado ao Botafogo, por exemplo, um grupo muito mais fraco, aí o Fluminense, né? Que mesmo assim, apesar de ter vencido o Borussia Dortmund, não foi fácil enfrentar o time coreano e o Mamelodi. O time africano também não. O time africano, inclusive, foi o único time assim de menos expressão, né? Que conseguiu ter. O Fluminense também já tinha a classificação, né? Então foi o jogo mais tranquilo para o Fluminense. O time foi dominante no Fluminense, né? Ao Fluminense, o time dominou o time do Fluminense, mas o Fluminense aí conseguiu classificar para as oitavas de final. E aí, na fase das oitavas de final, ganhando o vice-campeão europeu, a Inter de Milão, indo para as quartas de final. E aí, nas quartas de final, enfrentando um time com muito investimento, um time até com mais investimento do que times de ponta europeu, se não me engano, foram 3 bilhões, né? Que eles investiram aí em pouco tempo, o time do Al Hilal, poderoso Al Hilal. A minha preocupação, eu estava muito preocupado com esse jogo, não com o jogo em si, que o Fluminense tinha condições de vencer, mas eu estava preocupado com a arbitragem. Eu não quero fazer chororô não, mas em 2023, o Mundial de Clubes, aquele jogo foi muito esquisito. E o árbitro holandês que apitou, teve pedido de... Ele também apitou a Liga Saudita, o holandês, foi convidado para a Liga Saudita, apitou alguns jogos. O Al Nassr, né, o time do Cristiano Ronaldo, pediu banimento dele porque ele favoreceu o Al Hilal. Então, me preocupava muito esse jogo. E o Fluminense conseguiu ser dominante, equilibrou a partida e foi superior ao Al Hilal, mostrou o resultado e foi para as semifinais entre os 4 melhores times do mundo. Gente, aí o pessoal está falando, Fluminense e Chelsea, o Flamengo conseguiu ganhar, mas eu tô com a estatística aqui, o Chelsea, ele tá nos últimos 9 jogos, gente, ó, o Chelsea aqui, ó, ele venceu venceu só time de ponta, tá? E nos últimos 9 jogos só perdeu do Flamengo. Só perdeu o Flamengo. O Chelsea vem numa crescente, vem apesar de não ter sido, né, na Europa, não foi destaque na Europa, né, não, um pouco mais abaixo, né, entre os top 10, né, os top 5 da Europa, mas nos últimos 9 jogos só perdeu do Flamengo. Perdeu para um time brasileiro. Era a nossa esperança, né, do Fluminense ter essa chance de conseguir a vitória. Mas não aconteceu, mas é cabeça erguida, tem um restante de temporada para o Fluminense seguir aí em busca de novas glórias.